Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem é que está aí ao vivo comigo? Daqui a pouco, daqui a 3 minutos, nós vamos iniciar a nossa segunda aula. Segunda aula. Ontem tivemos uma aula fantástica. E como é que eu sei que foi fantástica? Primeiro, porque eu me diverti muito, eu gostei. Quando eu me divirto, eu sinto que a aula foi boa. E segundo, que eu recebi muitos feedbacks. Eu recebi nos grupos onde vocês estão e estão participando conosco. Eu recebi muitos comentários, quero agradecer de antemão todos os comentários. Muito obrigado por estarem conosco nessa noite. E eu quero que você coloque aí, já começa a participar, já começa a colocar a sua pergunta, já começa a colocar o seu comentário, de onde você vem, de onde você está nesse momento. Eu estou aqui na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. Você conhece Gramado? Você já veio à cidade de Gramado, Natal Luz, durante o inverno? Eu sei, esse ano o turismo parou, né, no Brasil todo, no mundo todo, mas aos poucos as cidades turísticas começam a se recuperar. E eu estou aqui, né, e estou preparado para essa noite. Mas deixa o teu nome aí, deixa de onde você veio, faz uma pergunta. Eu vou responder perguntas até às 20 horas. Tem 2 minutinhos aí, faz uma pergunta que o pessoal cola e copia e me fala aí que eu vou responder. Por favor, vamos lá. Vamos ver quem vai ter a coragem de fazer a primeira pergunta, se você viu a aula de ontem ou se você tem curiosidade de saber sobre a aula de hoje. A aula de hoje eu vou falar sobre como nós podemos potencializar as nossas sessões. Você que é coach, você que é psicoterapeuta, terapeuta de qualquer método, hipnólogo, programador neurolinguístico, comunicador generativo, enfim, independente do método que você utilize, hoje eu vou falar como é que a gente pode tornar a nossa sessão uma sessão de impacto, impacto a ponto de mobilizar o cérebro do nosso cliente. Como é que a gente pode aprofundar a experiência para acessar as memórias dos nossos clientes. E, claro, fazendo tudo isso de forma objetiva, focada e rápida. 1, 2, no máximo 3 sessões, a gente consegue resolver o problema do cliente. Eu não recebi nenhuma pergunta até aqui. Eu acho que, né, não tem ninguém com curiosidade. Olha aqui, ó. Primeira pergunta. Maria Rodrigues. Qual a diferença de identidade e personalidade? Legal, Maria. Bacana. Eu tenho 1 minuto para te responder. Tanto a identidade quanto a personalidade são palavras que nós aprendemos sobre a nossa experiência subjetiva. Mas tanto uma quanto outra responde a seguinte pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Pronto. O importante é responder a pergunta. O importante é você fazer essa pergunta agora. Quem eu sou? E você vai perceber que você é várias, Maria. Você é mulher, você é executiva, talvez você seja psicoterapeuta, coach, talvez seja esposa, talvez seja mãe, não sei. Cidadã, você tem várias identidades, isso que é o mais importante. A André pergunta aqui, como vou descobrir qual a criança que me trava? Acho que tem uma creche dentro de mim. Vamos ver então, André, eu vou falar sobre isso hoje, tá bom? O Augusto pergunta, de Palhoça, Santa Catarina, este curso é sobre para quem já exerce atividades pertinentes e já tem clientes e quem não é da área. Bom, vamos lá. Quem não é da área vai aprender técnicas e ferramentas da PNL e da hipnose para potencializar os seus atendimentos. Que tipo de atendimento você faz? Que tipo de relação você tem com o seu cliente? Agora, claro, as pessoas que são das psicoterapias, são coaches, são hipnólogos, vão aproveitar mais. Mas vem conosco, Augusto, fica aqui conosco, que você vai captar muita informação importante, tenho certeza, para o seu trabalho. E vai deixando perguntas aí, porque agora eu, de fato, vou iniciar aqui a nossa... Deixa eu ver aqui. Ok, muito bem. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando oficialmente a nossa aula de número 2. Ontem tivemos a aula de número 1. Na quinta-feira teremos a aula de número 3. E depois, sexta-feira, a aula de número 4. Ou seja, lembre-se, amanhã, quarta-feira,
é folga. À noite, né, do ponto de vista das nossas aulas, não teremos nada. Voltaremos na quinta e na sexta. Vamos lá, então. Eu preparei várias surpresas para você nessa noite. Eu quero entregar, eu estou entusiasmado. Ontem eu estava ansioso e eu queria iniciar logo. E depois que eu recebi os feedbacks de você, gente, puxa vida, muito, muito obrigado, porque isso mostrou que nós, a nossa equipe, a Escola Livre, nós estamos no caminho certo ao preparar o que nós preparamos e ao entregar o que nós entregamos. E eu vou direto aos slides aqui, porque aqui está o nosso conteúdo. Aqui está o nosso conteúdo. Então, nós estamos na aula 2 sobre como potencializar os seus atendimentos. Meu nome é Marcos Brasil Moraes. Eu desenvolvi o método comunicação generativa, método que utiliza as principais técnicas e ferramentas da PNL, Programação Neurolinguística, e da hipnose, principalmente hipnose ericksoniana. Eu fundei, junto com os meus sócios, a Academia Brasileira de Comunicação Generativa, a BCOGEN, e, claro, a Escola Livre, que este ano, em outubro, no dia 14 de outubro, completou 14 anos. Olha só, estamos há 14 anos no mercado. Então, gente, eu quero, aqui com vocês, nesta aula 2, compartilhar muito daquilo que eu aprendi ao longo da minha trajetória, principalmente a minha trajetória nas formações com PNL, Practitioner, Master, Practitioner Trainer e Master Trainer. O Master Trainer, só para vocês terem uma ideia, eu já fiz o Practitioner no Brasil, já fiz o Practitioner nos Estados Unidos, na universidade, e já fiz o Practitioner lá em Londres com o Richard Bandler, um dos criadores da PNL. Assim como eu fiz o Master Practitioner com ele, fiz também na universidade e fiz também aqui no Brasil. Bom, eu sou o único Master Trainer em Programação Neurolinguística que tem a formação completa pela NLP University, a Universidade da Califórnia, dirigida pelo Robert Dilts e pela Judith Delosier. Sou hoje um dos poucos afiliados e autorizados pela universidade para usar todo o material deles que eles desenvolveram a respeito de PNL e de hipnose. Muito bem. O que nós teremos hoje e o que ainda teremos na quinta e na sexta-feira? Qual é o nosso planejamento? O que nós estamos entregando? Inclusive numa aula que foi a aula de ontem, que já está gravada e que você pode acessar. Você que faz parte dos nossos grupos, por favor, peça lá, eu quero ver a aula de ontem. Cadê o link da aula de ontem? E a nossa equipe vai te fornecer. Por quê? É aula de 1 hora, passa muito rápido. Assim como essa aula vai passar muito rápido, para que a gente possa entregar o que para você? Primeiro, como tornar a concorrência irrelevante. Como tornar a concorrência irrelevante. Nós que somos profissionais de atendimentos individuais, quando nós fazemos as nossas formações, nós acabamos indo para o mercado, primeiro, entregando muitas sessões gratuitas. Pro bono, pro bono, pro bono. Pare com isso. Valorize o seu trabalho. Perceba, a pergunta não é como ganhar clientes. A pergunta é como se diferenciar da concorrência. As pessoas, de um modo geral, elas querem solução. E se ela perceber você como um agente de uma solução, gente, ela vai te contratar e vai pagar o preço. Pode ter certeza absoluta disso. E nós, então, hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre como potencializar as sessões. Eu vou ser um pouco mais específico hoje do que eu fui ontem, tá bom? Na quinta-feira, gente, a gente vai enfocar a questão de venda de sessões. Ou seja, eu falei para vocês, tá? 90% das sessões que eu fecho, primeiro, elas vêm de indicação. Segundo, eu fecho no primeiro contato. O cliente vem até mim, ele começa a me fazer perguntas, eu começo a fazer perguntas, a gente monta a solução juntos e ele se sente dono da solução. E ele aprova aquilo que ele ajudou a montar. Eu vou te ensinar a fazer isso. Através de perguntas, você vai envolvendo o cliente e vai fazendo com que ele queira fechar. Marcos, isso é manipulação? Não, isso é influência. Manipulação é quando você mente. Manipulação é quando você promete e você não entrega. Isso é manipulação. Agora, quando você promete e promete aquilo que o cliente precisa,
isso é influência. Existe uma grande diferença entre manipulação e influência. Pois bem, e na quarta-feira, ou melhor, na sexta-feira, na aula de número 4, eu vou fazer uma demonstração. Um dos colegas que estará conosco nesta noite, ontem nós tivemos 140 participantes, um dos colegas que estará conosco na sexta-feira vai ser sorteado. Eu vou sortear e vou chamar um de vocês para fazer uma sessão ao vivo. Vou mandar um link e você vai participar comigo, eu e você, dessa sessão, e vai ser muito legal, porque é maravilhoso quando a gente consegue testemunhar um ser humano em processo de mudança, um ser humano entrando em contato com a sua mente inconsciente, o ser humano entrando em contato com as suas memórias. É emocionante. Para mim, eu me sinto, de alguma forma, abençoado por ter conseguido, na minha vida, desenvolver essas técnicas, essas ferramentas que hoje nós chamamos de comunicação generativa. Na sexta-feira, você terá a oportunidade, então, de vivenciar uma sessão de comunicação generativa. Muito bem. Então, vamos aprender uma combinação de estratégias, das mais bem-sucedidas estratégias técnicas que faz uma sessão de atendimento individual gerar resultado para o cliente, já na primeira sessão. Não precisa esperar a segunda, terceira, quinta sessão para o cliente começar a experimentar. Não, cada sessão ela tem um começo, um meio e um fim. Por si só, eu já entrego uma experiência, eu já entrego uma mudança, eu já entrego aquilo que ele espera. E esperava, na terceira, quarta sessão, já na primeira, pum! O cliente consegue experimentar aquilo que ele veio buscar. E eu vou ensinar como fazer isso. Marketing, a partir daí, eu não sou um grande especialista em marketing, mas eu me destaquei no mercado, eu consegui me destacar, montar o meu oceano azul, navegar em águas tranquilas, serenas. Por quê? Porque eu consegui me diferenciar, eu parei de me preocupar e entregar para o cliente sessões gratuitas, baixar meu preço, negociar valor, tentar facilitar para ele. Não, só um pouquinho. O que esse cara quer? O que esse cara precisa? Esse cara precisa de mudança. O que os outros prometem? Os outros prometem processos, os outros prometem um bom atendimento. Eu prometo, entrego resultado. Muitas vezes, eu confesso a vocês, que o cliente até não gosta muito do meu jeito, do meu estilo, porque eu sou direto, eu sou rápido, eu sou focado. Muitas vezes, ele não gosta. Agora, quando ele experimenta o resultado, ele diz para mim, Marcos, eu tenho que dar o braço a torcer. Eu não te achei muito simpático no primeiro momento, mas o resultado que você provocou na minha vida, meu amigo, vale todo o dinheiro que eu investi. Então, eu quero te ensinar a fazer isso. Eu quero que você seja o seu melhor marketing. Às vezes eu olho para a minha imagem, às vezes eu olho para a câmera, às vezes eu não sei para onde olhar. Mas vamos junto. Muito bem. Vendas. Como fechar a sessão já no primeiro contato? Falei para você. Na quinta-feira a gente vai treinar. Vamos ter uma prática de como fazer isso, tá bom? Na quinta-feira. Venha comigo na quinta-feira às 20 horas novamente. E claro, né, tudo isso eu quero que você aprenda, acima de tudo, gerar impacto no cérebro, no sistema nervoso do teu cliente, aprofundar a experiência para achar a memória geradora da limitação e, a partir daí, de uma forma rápida, provocar mudança. Lembra? Impacto, profundidade e velocidade. Difícil de lembrar? Então, aqui, ó, VIP, velocidade, impacto e profundidade. Torne-se um profissional de atendimento individual VIP. Faça da sua sessão uma experiência VIP. Atinja clientes de uma forma como você nunca atingiu. Siga o que eu estou te dizendo. Siga o que eu estou te dizendo. Eu te garanto, você vai fazer isto. Testa. Eu só peço que você teste, só isso. Nada de errado vai acontecer se você se propuser a fazer diferente do que você vinha fazendo. É só isso que eu te peço, o que eu fiz na minha vida. Testar. E testando eu errei, e errando eu aprendi, e aprendendo eu evoluí. Muito bem, chegou a hora de fechar as sessões, e você vai aprender como
fechar as sessões, obtendo informação, criando a solução e ganhando confiança. Confiança é tudo na hora de fechar uma sessão, na hora de fechar um negócio. Confiança é tudo, é a chave. Muito bom. E na sexta-feira, como eu falei, eu vou fazer uma demonstração, vou compartilhar um pouco mais da minha experiência e vamos, então, falar da nossa missão, fazer o fechamento destas 4 noites, que começou ontem, estamos hoje na segunda aula e ainda teremos mais 2 aulas, quinta-feira e sexta-feira. Muito bem, eu sempre gosto de prestar homenagem aos meus grandes mestres, porque eles me ensinaram tudo o que fazer e o que não fazer, do ponto de vista de posicionamento, do ponto de vista de vender sessões, do ponto de vista de técnica. Eu sempre fui um apreciador da técnica, principalmente, é claro, de PNL e hipnose. Marcos, você conhece determinado método? Conhece modelo X, modelo Y? Não conheço. Agora, eu me tornei um dos maiores especialistas, isso eu garanto a você, em mudança pessoal usando PNL e hipnose. Investiga aí no país se tem outro profissional que tem este foco há 20 anos usando PNL e hipnose. Mas, Marcos, agora tem um novo método XYZ. Eu quero me aprofundar. Eu fiz Practitioner, que é o curso inicial da PNL no Brasil. Fiz lá na universidade e fiz com o Bandler, um dos criadores. Por quê? Porque eu queria modelar, eu queria aprender. Eu fiz 2 cursos, o mesmo curso 2 vezes de hipnose com o Bandler. Só para você ter uma ideia. Fui fazer o mesmo curso, paguei caríssimo em dólar. Esses dias eu contabilizei, pessoal, eu gastei mais de 500 mil reais por baixo em cursos na minha vida. Só nos Estados Unidos eu fiz 5 cursos, porque eu fui 5 vezes lá na universidade. Entre Orlando e Londres, eu estudei 5 vezes com o Richard Bandler. Em Orlando, 3 vezes, em Londres, 2 vezes. Portanto, tudo que eu estou passando aqui, isto é a minha vida, metade da minha vida eu me dediquei a isso que eu estou passando aqui para você. E o que eles me ensinaram? Eles me ensinaram o seguinte: Marcos, aprenda a se comunicar. Isso, para mim, é libertador. Por quê? Porque eu não sou da área da saúde, eu não sou coach, eu não sou psicoterapeuta. E respeito muito, porque eu tenho muitos alunos, coaches, muitos alunos psicoterapeutas que vêm até mim ou para participar dos cursos ou para buscar a minha mentoria. E esses mestres me ensinaram que, independente da minha formação, eu poderia ser um grande comunicador, aprendendo a me comunicar com a mente inconsciente. A mente inconsciente tem uma linguagem. E quando você aprende essa linguagem, você consegue acessar estruturas profundas, identificar, por exemplo, se de fato há desejo por parte do cliente. A maioria das pessoas diz que quer tal coisa, mas no fundo elas querem outra coisa. A maioria diz que quer dinheiro, mas no fundo o que elas querem é segurança. A maioria diz que quer saúde, um corpo melhor, mas no fundo são pessoas carentes que querem amor. O ser humano não consegue verbalizar o que de fato ele quer. A PNL e a hipnose nos ajuda a acessar diretamente essa energia que leva à ação. Então, quando a gente consegue ajudar o cliente a se estruturar, se conectar com o seu verdadeiro desejo, da sua identidade essencial, ele vai em direção àquilo que ele quer. E aí a gente precisa ajudá-lo a desenvolver estratégias mentais de como chegar onde ele quer. Muito bem. Os meus grandes mestres me ensinaram isso. Ajude o cliente a estruturar o desejo, ajude o cliente a desenvolver uma estratégia mental e ele vai chegar lá. E eu fui nisso. E eu estudei, eu treinei. E eu comecei a ter problemas, eu comecei a ter resultados que eu não ficava satisfeito. Muitas vezes o cliente ficava satisfeito, mas eu não ficava, porque a gente não atingia um nível 10 de resultado que ele queria. Ele se fazia com o nível 4, nível 5. Não, eu quero o nível 10. E muitas vezes eu fiquei tão frustrado, que eu quase desisti da profissão. Eu quase pensei em fazer outra coisa na vida. Você já pensou nisso? Você já se frustrou com a falta de resultado, com a desistência dos teus clientes, com o sumiço dos teus clientes, com a falta de indicação dos teus clientes? Isso é um grande pecado.
o grande feedback, para mim, o grande feedback, quando o cliente, de fato, ele experimentou a mudança, é quando ele indica alguém. E quando ele indica um familiar. Isso, para mim, é fantástico. É sinal de que, de fato, ele gostou muito. Muito bem, mas muitas vezes eu não estava conseguindo. E os meus clientes me ensinaram que, além do desejo, além do como, era necessário o quê? Permissão. Permissão. Permissão de quem? Afinal de contas, sou eu que mando nisso, sou eu que mando no meu corpo, sou eu que mando nas minhas atitudes. Não. Você, do ponto de vista da sua consciência, conscientemente você acha que você está mandando no seu corpo, na sua vontade e nas suas atitudes. É o seu inconsciente. Neste exato momento, o que você está experimentando de estado emocional, as suas memórias, onde você está colocando foco, é o seu inconsciente que está comandando. Quando você sente medo, é o seu inconsciente que está te comandando. Quando você se sente confiante para fazer aquilo que você quer, é o teu inconsciente te comandando, te dando permissão para fazer aquilo que você quer. E como é que eu descobri isso? Junto aos meus clientes. Atendendo mais de 8.000 clientes que eu cataloguei, que eu registrei desde 1999. Em 2019, completei 20 anos, celebrei 20 anos fazendo todos os dias a mesma coisa, atendendo pessoas com PNL e hipnose. E a partir daí, eu testei, retestei, errei. Foram mais de 10.000 horas. Os clientes, para mim, foram o meu grande laboratório. Os clientes, para mim, foram o meu grande espaço de pesquisa para que eu me tornasse quem eu me tornei. Um profissional ultra especializado em mudança pessoal com PNL e hipnose. E aí me deu a oportunidade de desenvolver um método chamado comunicação generativa. Esse método e estas experiências me ensinaram o quê? Que, na verdade, nós somos feitos de partes, várias partes. Uma parte que quer isto, uma parte que quer aquilo, uma parte que quer ir para a academia, a outra parte que quer sentar na frente da televisão e ver o seriado, uma parte que quer mudar de carreira, que quer se sentir satisfeito fazendo outra coisa na vida, e tem uma outra parte que quer a segurança daquele trabalho que já conhece. A nossa mente ela é feita de partes, e muitas vezes partes que entram em conflito. E o que eu aprendi com os meus clientes? Esta parte que me impede, que não me dá a permissão, é exatamente uma parte que foi criada lá na infância. Portanto, eu me tornei um adulto que tenho desejos e sonhos de adultos, planos de adultos, mas as minhas crenças, o meu modelo mental, tem boa parte da criança. E aí eu fiz essa frase aqui, ó. O que aconteceu na infância não fica na infância. O que aconteceu na tua infância, eu garanto, não ficou na tua infância, veio junto com você. Se você, profissional de atendimento individual, não se der conta disto, não se der conta que, por mais que você tenha um belo de um plano junto ao seu cliente, por mais que teu atendimento seja excelente, o teu cliente não vai mudar, não vai avançar se ele não resolver, ele não resgatar essas crianças que habitam a mente inconsciente. Como é que isso funciona? Sou um adulto, tenho planos, tenho metas, tenho sonhos. E, claro, quando eu olho para frente, eu penso nas mudanças que eu vou fazer, o que acontece? Surgem, emergem as minhas crenças, os meus valores, que foram criados quando? Lá na infância. As minhas crenças vêm de lá, os meus aprendizados vêm de lá. Ou seja, eu sou um adulto que, a bem da verdade, tem vários meninos dentro de mim. Hoje pela manhã, eu atendi uma moça que ela quer falar em público. Ela é uma executiva de uma grande empresa brasileira, e ela está com uma oportunidade de crescer dentro dessa empresa, desde que ela consiga se comunicar melhor. E aí ela sente medo, ela sente uma angústia. E quando eu coloquei ela em contato com essa angústia, ela acessou uma memória de quando ela era criança, e ela foi se manifestar,
e ela foi recriminada, repreendida, e ela ficou com muita vergonha. E ela se deu conta que agora, isso foi aos 7, 8 anos, ela se deu conta que agora, ela sendo adulta, essa criança fica gritando lá dentro. De novo vai acontecer com você. De novo você vai ser recriminada, de novo você vai ser julgada e de novo você vai passar vergonha. Ou seja, uma mulher adulta, uma mãe, uma grande executiva, perdendo oportunidades de evoluir na profissão, por quê? Porque sente medo, medo de falar. Mas não é um medo de falar, percebe? O problema não é o falar, o problema é a vergonha. Mas onde ela aprendeu que é possível a gente passar vergonha falando em público? Como eu estou agora? Será que eu estou passando vergonha? Será que tem alguém me julgando? Não sei. Eu estou conectado com a minha missão. Eu sou um adulto que tem o meu plano, o meu sonho e acesso à minha força, à minha confiança para poder compartilhar com vocês o que eu conheço. Essa é a ideia. Mas não foi sempre assim. Lá no passado, até os 20 e poucos anos, eu tinha uma criança que tinha muito medo do julgamento das pessoas. Por quê? Porque em determinado momento lá na minha infância, quando eu, em público, lá pelos 10 anos em sala de aula, eu fui falar com os colegas, pedir para eles que votassem em determinada votação, ao invés de falar a palavra iogurte, eu falei a palavra orgute. E essa palavra orgute gerou risada de todo mundo. Pum! Meu sistema nervoso gravou. Falar em público é arriscado, faz as pessoas te humilharem. Perceba, eu precisei resgatar essa criança, eu precisei fazer essa criança crescer para que ela pudesse se alinhar à minha identidade essencial. Grava essa expressão, identidade essencial. É isso que nós ajudamos os nossos clientes a acessar. Muito bem. E de onde vêm esses modelos, gente? De onde vêm esses modelos? Deixa eu ver o seguinte, eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco um vídeo e eu não sei se eu compartilhei com o som. Não compartilhei. Então, agora vai dar certo. Legal. Muito bem. Então, como eu estava dizendo para vocês, esse método, esses modelos que vêm da infância, de quem nós aprendemos, de quem nós modelamos, de quem nós criamos esses modelos, de onde vêm esses aprendizados, de onde vêm essas crenças e esses valores que determinam os nossos comportamentos e as nossas escolhas. Perceba, o que aconteceu lá na infância não fica na infância e foi influenciado pelo teu pai, pela tua mãe, pelas pessoas que te criaram. É isso que a gente precisa se dar conta. Tem dúvida disso? Dá uma olhada nesse vídeo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Sua influência positiva. A gente sabe disso. A gente sabe que os nossos modelos, as nossas experiências na infância, elas ainda habitam a nossa mente e estão presentes na nossa vida, na fase adulta. Se a gente não fizer essas crianças crescerem, nós vamos continuar sendo adultos, com desejos e sonhos de adultos, mas com modelos mentais lá da infância. É aquela história, aos 9 anos, a pessoa foi falar em público e todos riram, né? Riram de mim.
e ali tem a frase aquela do Aldous Huxley. Aldous Huxley. Ele diz o seguinte: experiência não é o que acontece com o homem, é o que um homem faz com o que lhe acontece. Experiência não é o que acontece com um homem, é o que um homem faz com o que lhe acontece. Então, nesse momento, naquele momento que aquela criança, pensa bem, é uma criança que não se desenvolveu totalmente, o seu sistema nervoso está se desenvolvendo. Que tipo de significado ela vai dar a isso, para essa experiência? Que tipo de aprendizado ela vai ter? Aprendizado que falar em público é perigoso. É perigoso, as pessoas podem rir da gente, as pessoas podem nos humilhar. Aquela menina que eu estava interessado, talvez não se interesse mais por mim. Aquele amigo que eu queria estar mais próximo, talvez ele não quer ficar mais perto de mim. Quantas perdas eu posso ter na infância? Que tipo de memória eu vou criar? Isso eu vou levar, estes significados, essas crenças, estes aprendizados, eu vou levar para as outras fases da minha vida, é natural. E aí chega um determinado momento que eu quero falar em público. Chega um determinado momento que vai ser fundamental para a minha sobrevivência, para a sobrevivência na minha empresa, na minha carreira, que eu me expresse, que eu seja visto, que eu seja respeitado pelo que eu digo, pelo que eu penso. E aí, qual é a memória que vai me abater? É uma memória que eu tenho desde criança. Portanto, se eu não tiver a capacidade de me comunicar com a mente inconsciente, onde estão as memórias, a mudança não vai acontecer. Eu não vou ter a permissão, né, dessa criança que habita o meu ser e que me impede de fazer aquilo que eu quero. Nesse sentido, é muito importante a gente se dar conta. A pessoa diz assim, estou com medo de falar em público. Legal, ela está consciente que ela está com medo. E por que ela está consciente? Porque ela diz, ela percebe, ela sente a garganta secar, batimentos cardíacos aumentam, adrenalina, o corpo aumenta de temperatura e ela começa a ter dificuldade até de lembrar o que ela pretendia falar. A questão é que, conscientemente, eu não consigo mudar essa pessoa. Não adianta, por exemplo, vamos pegar algo simples, alguém que rói as unhas. Adianta eu dizer para alguém que rói as unhas do tipo, pare de roer as unhas? A pessoa vai se dar conta e vai dizer, uau, obrigado por me avisar, a partir de hoje não vou mais roer as unhas. Adianta eu dizer conscientemente para alguém, pare de fumar, você não vê que o cigarro te faz mal, que o cigarro pode gerar câncer, impotência e tantas outras doenças? A pessoa vai dizer, uau, muito obrigado por me avisar, a partir de hoje larguei o cigarro. É assim que funciona? Claro que não. A pessoa pode ter consciência daquilo que faz mal, mas conscientemente ela não consegue mudar, ela precisa acessar suas memórias geradoras daquele comportamento, daquele estado emocional gerador daquele comportamento. Portanto, num nível consciente, eu posso até interpretar o que está acontecendo, mas o que de fato acontece está lá no inconsciente. Eu preciso aprender a aprofundar a experiência, mergulhar no inconsciente e acessar as memórias geradoras das limitações, dos problemas, das dificuldades. Quer ver isso na prática? Eu vou te mostrar um outro vídeo aqui. Olha só esse depoimento, que legal, gente. Que bacana essa pessoa, e eu gosto desse depoimento porque eu me identifico. Eu fui uma pessoa muito parecida com ela e olha só o que ela consegue fazer hoje. Olá, meu nome é Thiago Rodrigues e venho aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a PNL, de como eu saí do medo de falar em público para falar diante de 250 pessoas. Bom, sempre que eu estava próximo de alguma situação que eu teria que falar em público, isso me gerava um medo. E esse medo eu sentia através de algumas partes do meu corpo, como por exemplo, o frio na barriga, a voz que eu oscilava, e para mim, o pior de todos, eu esquecia parte daquilo que havia preparado. Isso me fazia pensar que eu não era capaz e que isso não é para mim. Mas com uma técnica da PNL, eu pude mudar tudo isso. Com essa técnica, eu pude entrar em contato com essas partes e descobrir qual era a intenção positiva que elas tinham para mim naquele momento. E entrando em contato com elas, pude perceber que elas queriam me defender de algo que havia acontecido na minha infância. E como eu sei disso,
deixando que minha mente inconsciente me levasse até lá. Mas ao mesmo tempo, eu pude perceber que outra parte em mim também queria me enviar uma mensagem, dizendo: você é capaz, isso é importante para os seus objetivos. E automaticamente, essa parte, com um grande desejo de conquista, começou a ensinar a outra parte, que também queria algo de bom, mas que naquele momento não ia alcançar os resultados desejados. E foi assim que eu consegui apresentar o meu trabalho na faculdade, sem sentir aquele medo que eu sentia antes, e logo em seguida ser convidado a falar diante de um público com cerca de 250 pessoas. E com essas duas experiências, eu pude ter a certeza que falar em público não é mais problema para mim. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, estão me avisando aqui que o vídeo não foi, né? Desculpe, aí depois vocês podem procurar lá no site, no canal do YouTube da Escola Livre, tem todos esses depoimentos lá. O pessoal está me dizendo que só foi o áudio, mas eu espero que você tenha conseguido ver ali que foi um depoimento do Tiago. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Foi um depoimento do Tiago que falava da sua dificuldade de falar em público. Deixa eu ver aqui. Ok. E ele falando que saiu de uma dificuldade de falar em público para falar com públicos de 100, 200 pessoas, né? E aí falando sobre... Bom, vocês ouviram, né? O fato é que eu estou mostrando aqui alguns casos, mas tem milhares de casos que eu poderia estar mostrando aqui, no sentido de comprovar para você que resultado é possível de produzir, muitas vezes, e na maioria das vezes, em uma sessão. Imagina você fazer 2 sessões, 3 sessões, 10 sessões com os seus clientes usando estas técnicas aqui que eu estou mostrando para você. Por quê? Porque nessa formação dos nossos modelos mentais, a gente tem que entender que crenças são aprendizados, crenças são regras. Num determinado atendimento, só para você perceber como é interessante, a pessoa estava com dificuldade de passar numa prova interna dentro de uma empresa. E essa prova interna dentro da empresa, que a colocaria numa outra posição, era muito importante para ela. E ela começou, então, a ter dificuldade de fazer essa prova. Tentou uma vez, não conseguiu, e iria tentar uma segunda vez quando me procurou. Quando eu fui trabalhar com ela, essa questão dessa prova, ela entrou em contato com essa dificuldade, com esse nervosismo que tomava conta naquele momento, e, bem na verdade, ia além do nervosismo. Ela se conectava com uma dúvida, porque ela tinha uma crença de que, se ela subisse de cargo, ia aumentar a pressão. Se aumentasse a pressão, ela ia ter problema de saúde. Opa, como é que você sabe disso? Como é que você consegue prever o futuro de como a coisa vai ser? Não, ela não está prevendo o futuro. Ela está acessando uma crença, um aprendizado, uma memória de como ela viu a mãe dela. A mãe dela passou por isso. A mãe dela... E ela viu isso quando criança, a mãe dela adoeceu, porque a mãe dela, trabalhando muito na profissão que trabalhava, passou por várias situações de pressão e adoeceu. Não necessariamente adoeceu pela pressão, mas a criança viu a mãe trabalhando e adoecendo. E aí aquela crença acompanhou. Muitas vezes são crenças limitantes a respeito de dinheiro. Eu não consigo fazer dinheiro, por quê? Porque eu vi meu pai fazendo muito dinheiro e daqui a pouco ele foi à falência. Eu já vi vários casos assim. E aí a pessoa cria uma crença. Se eu fizer muito dinheiro, a próxima etapa é a falência. Então é bom eu não fazer dinheiro. Percebe? Muitas pessoas têm dificuldade com a sua saúde, com o dinheiro, com o relacionamento, em função de modelos que elas adquiriram lá na infância. Crenças, aprendizados, que influenciam os nossos estados emocionais e as nossas capacidades. Eu nem me dou conta de por que eu estou nervoso, por que eu estou com medo, por que eu estou ansioso diante daquela situação. É uma crença que está ali, gritando, que está batendo na tua mente e atrapalhando os teus comportamentos e, por consequência, os teus resultados.
Essa é a questão. Quer mudar resultado? Muda comportamento. Quer mudar comportamento? Muda estado emocional. Quer mudar o estado emocional? Muda o que está lá na tua mente, lá na mente inconsciente. O que eu aprendi, então, sobre a mente inconsciente? Primeiro, nós temos diversas partes, diversas identidades dentro de nós. Há pouco alguém perguntou qual a diferença entre identidade e personalidade. São nomes para responder a mesma pergunta. Quem eu sou? Agora, quando eu pergunto quem eu sou um? Não, eu sou vários. E estes vários, muitas vezes, entram em conflito. E eu tenho identidades que têm idades. Hoje eu tenho 52 anos, mas eu tenho meninos aqui dentro que têm medo, e são meninos de 7 anos, 6 anos. Por exemplo, esses dias eu trabalhei com um casal que a pessoa, a moça, a esposa, estava com ciúmes muito, muito forte em relação ao marido, a ponto de eles estarem brigando e quase se separando. Eles estavam se separando, gente. Um casamento de 15 anos, porque ela acessou um ciúmes muito forte, como ela nunca tinha acessado antes. Quando eu fui trabalhar com ela, trabalhar esses ciúmes, ela, bem na verdade, acessou um medo. Medo de quê? De abandono. E como assim? O seu marido vai te abandonar? Existe o risco? Não. Existia na memória dela uma experiência de abandono do pai, aos 5 anos de idade. Ela se viu abraçada na perna do pai, o pai saindo pela porta de casa e tirando ela da perna e abandonando ela e nunca mais voltando. Aquela experiência foi marcante. Aquela experiência gerou um aprendizado de que, primeiro, quem eu amo pode me abandonar. Segundo, se eu for abandonado, eu vou ficar muito frágil. Como assim frágil? Você tem agora 30 e poucos anos? Não, mas a memória daquela criança de 5 anos que se sentiu frágil naquele momento e era frágil, tinha 5 anos, está ali naquela hora. Percebe? Eu preciso fazer essa criança crescer, ficar confiante e alinhada à identidade de adulto que eu tenho hoje. Quando experimentamos a mais profunda e poderosa mudança, é quando nós conseguimos ajudar essa criança interior a crescer e amadurecer. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Entrar em contato com as nossas limitações, e você vai ver isso na sexta-feira. Na sexta-feira você vai ver isso na prática. Entrar em contato com as nossas limitações e identificar em que momento eu aprendi que aquilo que eu temo que vai acontecer, um dia lá atrás, de forma parecida, aconteceu. E por que o cérebro resiste? Por que o cérebro dos nossos clientes eles resistem tanto à mudança? Porque o foco é sobrevivência, né? Eu preciso sobreviver. Muito bem. E qual é a forma inteligente de sobreviver que o cérebro desenvolveu? Economiza energia. Aquilo que você aprendeu, meu amigo, repete. Você aprendeu a escovar os dentes? Todos os dias você, então, vai repetir o movimento. Você aprendeu a caminhar? Todos os dias você vai repetir o movimento. Percebe? A mente inconsciente que me comanda, ela tende a acessar as memórias para me ajudar a repetir aquilo que eu quero fazer. Há uma grande tendência, então, de eu ter dificuldade de esvaziar o copo, de eu esvaziar minha mente e colocar novos aprendizados, né? Ou seja, o cérebro tende a usar aquilo que já foi aprendido. Se não houver um estado desejado, um desejo relevante que mostre para esse cérebro que vale a pena, a mudança não acontece. Então, como gerar um novo aprendizado, um novo modelo mental? Gera um impacto emocional para mobilizar o cérebro. Quando é que as pessoas pensam em parar de fumar? Quando elas vão para o hospital e o médico mostra lá a radiografia e diz assim, tá vendo o seu pulmão? Aqui, ó, câncer, pare de fumar hoje. Uau! Quando é que a pessoa resolve dar mais valor para a vida? Quando ela participa de um acidente e ela vai para o hospital toda quebrada, quase morre, e quando ela acorda, ela tem, então, um insight. Vou agora cuidar mais dos meus filhos, vou agora amar mais as pessoas. Perceba, o ser humano precisa de um impacto emocional para mobilizar o cérebro. Agora, eu preciso gerar um acidente
Eu preciso gerar algo no meu cliente dessa forma? Claro que não. Numa sessão, eu posso criar uma experiência de alto impacto emocional, desde que a minha comunicação seja estimulante nesse sentido. E aí eu vou ter a permissão do cérebro para acessar as memórias que geram a limitação. E aí libertar o meu cliente dessas memórias, gerando recursos de uma forma rápida e consistente. Esse é o método. Muitas pessoas estão me perguntando, mas Marcos, como é que eu aprendo isso? Bom, primeiro, eu estou te passando aqui, dentro do tempo que eu tenho, né? E a aula vai terminar daqui a 18 minutos, passando o máximo de informação para você. Junta a aula de ontem com a aula de hoje e você já vai ter 2 horas de muita informação. Mas é claro, ao longo dos meus 20 anos, eu desenvolvi um método chamado comunicação generativa, onde eu coloco passo a passo tudo isso que você pode fazer com você, se auto-aplicando e principalmente aplicando com os teus clientes, tá bom? Pensa nesse método, comunicação generativa, que é uma combinação das principais ferramentas. Quais ferramentas, Marcos? Testei todas. Todas as ferramentas criadas por Bandler, Grinder, Robert Dilts, Judith Delosier, eu testei. Ferramentas criadas por Milton Erickson, eu testei. Ferramentas de hipnose criadas pelo Bandler, testei. Todas as ferramentas possíveis e eu sei o que funciona e o que não funciona. Para isso, eu cheguei a esse modelo que gera impacto, que gera profundidade e que gera velocidade de mudança. Muito bem. Primeira coisa que a gente faz no método, o que a gente faz? Encontrar a estrutura geradora da limitação. Né? A primeira coisa que a gente faz, onde é que está a estrutura geradora da limitação? Em que parte da tua memória? Em que parte da tua história? E aí nós precisamos, muitas vezes a pessoa entra em contato e começa a se sentir culpada, começa a se sentir ridícula por ainda ser um adulto e sentindo aquilo. Então a gente passa por um processo de ressignificação, encontrando a intenção positiva. E normalmente, invariavelmente, a intenção positiva é proteção. Muito bem, no momento que a pessoa se dá conta, num nível inconsciente, que aquela limitação, a bem da verdade, está protegendo ela, ela passa a acreditar que ali, então, tem uma estrutura importante na vida dela, mas que ela pode criar uma nova estrutura, né? E aí a gente acessa o momento em que a pessoa aprendeu a se comportar daquela forma, o momento em que ela aprendeu a desenvolver aquela crença daquela forma. E aí, dentro desse método, eu ajudo a pessoa a encontrar a estrutura limitante, a memória limitante, a ressignificar essa memória e, principalmente, todas as crenças que foram aprendidas naquele momento. O próximo passo é gerar uma nova estrutura geradora de recursos, é criar uma nova estrutura geradora de recursos, um novo modelo, quase como se fosse uma nova memória. Isto tem a ver com a identidade essencial, com quem eu sou hoje. Porque na minha memória, na minha história, também tem estruturas que geraram resultados positivos. Por exemplo, se eu desejo ter confiança para falar em público, eu aprendi a ter medo de falar em público na infância. Agora, a confiança que eu preciso para falar em público, eu já experimentei. Se não foi para falar em público, foi em outra situação. Então, eu ajudo as pessoas a aprenderem com elas mesmas. Por isso que a comunicação generativa é um processo gerador de recursos, mas é um processo educativo, porque a pessoa aprende a se tornar adulto novamente, adulto inteiro, de acordo com a sua identidade essencial. O próximo passo é este adulto, provido, então, de todos os recursos, tem a missão de ir lá resgatar aquela criança. Em estado alterado, usando hipnose, eu faço o cliente ir lá resgatar aquela criança e é um momento emocionante em que ela encontra essa criança, ela conversa com essa criança, ela conta histórias para essa criança e convida essa criança a sair daquela cena para crescer e viver a vida que ela merece viver. E esse adulto, então, vai ajudando essa criança a crescer até que, então, ela está pronta, não mais como criança, mas um novo adulto, para se integrar.
essas duas partes que antes estavam separadas e brigavam, agora vão se integrar, se unir, para que mais fortes possam ir adiante, enfrentar os desafios, os novos e diferentes desafios, para produzir novos e diferentes resultados. Ou seja, experimentar a liberdade de escolhas emocionais. Imagina, gente, um ser humano que há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, tinha lá sua prisão emocional, que o impedia de fazer aquilo que ele queria fazer. Seja o que for, falar em público, mudar de carreira, abrir uma empresa, casar, se separar, não importa o objetivo daquele ser humano, mas ele quer viver uma liberdade de escolhas. E, até então, ele não conseguia sair dessa prisão. Agora, ele fez essa criança crescer, integrou essa criança na sua identidade essencial e agora ele está pronto, está pronta para então viver com a sua liberdade emocional. É o que eu digo. A comunicação generativa, esse método que eu desenvolvi, é um modelo mental que tira a pessoa de poucas escolhas para ajudar a pessoa a criar, a gerar um modelo, por isso é generativo, né? Comunicação generativa, porque ela é uma geração de uma estrutura, gera várias escolhas, e a pessoa se sente livre, então, para decidir aquilo que ela deseja, como qualquer adulto livre, que vai decidir sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu dinheiro, sobre sua carreira, sobre os seus relacionamentos, o que ele quiser. Modelo mental de muitas escolhas. Você quer isso para você? Você quer ajudar seus clientes a terem muitas escolhas? Comunicação generativa. Te aconselho a aprofundar um pouco mais nesse sentido. E aí, o que você vai ajudar? Seus clientes mudarem de resultados. Resultados do ponto de vista de saúde, dinheiro, relacionamentos, carreira, tudo que nós já falamos aqui. Né? Não importa qual é a área, o que importa é o comportamento, a mudança de atitude, o que o cliente vai fazer ou deixar de fazer. E para ele ter comportamentos diferentes, ele precisa desenvolver capacidades, que aqui na comunicação generativa a gente chama de estados emocionais. Eu vou ajudar o meu cliente, como adulto, a acessar estados emocionais de confiança, de equilíbrio, de total capacidade para fazer aquilo que ele quer fazer. Como? Mudando o modelo mental, mudando o conjunto de crenças, gerando novas experiências. E esta mudança vai num nível de identidade. O que é identidade? É quando, então, eu respondo: quem sou eu? Eu sou um adulto, repleto de recursos, livre, para então experimentar, testar. E se eu errar, eu vou sobreviver. E se não der certo aquilo que eu estou testando, eu vou sobreviver. Diferentemente de uma criança que tem muito medo de testar, porque ela sabe que ela é frágil, ela sabe que ela é pequena, ela sabe que um risco, ela corre muitos riscos. O adulto não. O adulto ele vai dar passos de acordo com a sua vida, de acordo com a sua idade, de acordo com as suas condições, e vai se sentir livre, inclusive para arriscar e errar. Porque a gente sabe, você sabe, eu sei, quando a gente erra, a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente evolui. Essa é a diferença entre o adulto e a criança. A criança, ela tem medo do erro, porque o erro para ela talvez signifique punição, talvez signifique perda. O adulto equilibrado, ele se dá conta de que erro é aprendizado, que não existe vida sem erros. Portanto, eu preciso de um plano, eu preciso de uma meta, eu preciso de uma estratégia mental. Mas, acima de tudo, eu sei que lá na frente, se algo não der errado, ainda assim eu vou sobreviver. E, claro, tem um outro nível que o Robert Dilts nos coloca, que vai acima de nós. Adultos bem-sucedidos são aqueles que se conectam com uma força acima de quem a gente é. Que força é essa? Depende da sua crença. Às vezes pode ser a força do universo. Às vezes pode ser a força da natureza. Às vezes pode ser até a força de Deus. Eu não sei qual é a sua crença. O que eu sei é que adultos equilibrados, bem-sucedidos, eles são capazes de se conectar com uma força que está acima deles.
que lhes provê recurso e que lhes dá segurança para continuar na missão, continuar no caminho. Faz sentido para você isso? Faz sentido? Então vem comigo um pouco mais. Estamos na reta final aqui da nossa aula. Quinta-feira tem mais, lembra? Quinta-feira eu vou te ensinar como vender os teus serviços, como vender os teus atendimentos. Muito bom. Deixa eu colocar aqui mais um depoimento. Olha só a liberdade que essa pessoa aqui, a Mônica, experimentou depois que passou por uma sessão de comunicação generativa. Mônica, a gente está aqui participando do Master Practitioner em Porto Alegre, na Escola Livre, e, enfim, você tem estudado PNL e você tem participado de algumas experiências interessantes. Você me falou de uma, né, que eu estou curioso e gostaria que você, de alguma forma, se sentisse à vontade para compartilhar com outros colegas sobre a tua experiência. Certo, então, meu nome é Mônica, eu fui apresentada à Escola Livre, onde eu estou me dedicando a estudar PNL, e em uma oportunidade eu tive uma experiência com o Marcos, com que eu estou falando, que está gravando, e de poder fazer uma mudança, né, bastante significativa para mim foi, que era uma situação que eu vivia direto já há muitos anos, já desde pequena eu tenho isso, e se estendeu já, e cada vez que passava o tempo parece que ficava pior. Eu chegava a ter alguns momentos assim seguidamente, várias vezes durante a noite, que eu, lendo sobre isso, descobri que se tratava, na internet, né, falava em paralisia do sono, que é um evento bem desagradável, assim, do meu ponto de vista, porque é como se tu estivesse dormindo, tu acorda, tem a consciência de estar acordado, mas não consegue o corpo, não consegue abrir os olhos, percebe as pessoas na volta, as pessoas levantando do sofá, desligando TV, escuta os sons, mas não consegue se mexer. É uma experiência para mim, era bem desagradável. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar isso com o Marcos e contigo, né? E desde então, naquela primeira noite já eu tinha vezes, inclusive, que eu tinha medo de dormir porque eu achava que eu ia sofrer por aquilo. E aí nessa primeira noite eu deitei e pensei, bom, vou dormir, né? E no outro dia, eu acordei no outro dia super bem, dormi que nem uma pedra, direto, sem acordar nenhuma vez, que isso era uma frequente, inclusive. E aí depois, aí foi passando os tempos, eu dei um feedback, daí foi passando o tempo, já deve estar em torno de 4 meses, eu acredito, 3 a 4 meses, que eu nunca mais tive aquele evento desagradável, bem desagradável. Muito bom, muito bom. E eu tenho, assim, que isso foi um achado na minha vida, isso transformou a minha vida, mudou realmente a minha vida. Então, PNL é isso, é a mudança certa, não tenho dúvida disso. Legal, muito bom. Obrigado pelo teu depoimento. E percebam, pessoal, percebam que liberdade, né? O quanto o sono é fundamental para a nossa saúde, para a nossa recuperação, e o quanto a pessoa se sentia presa, neste caso, literalmente presa dentro do seu próprio corpo, a ponto de o corpo não se mexer, mas ela dentro dela vendo os movimentos no entorno, né? Isso fazia com que ela sentia medo até de dormir, isso fazia com que ela acordasse no meio da noite, isso fazia com que ela, até esse momento, não tivesse qualidade de sono e qualidade de vida. É isso que eu chamo de liberdade emocional, quando o cérebro, de uma forma inconsciente, começa a ter outras escolhas, além daquelas que ele desenvolveu, né? E isso a comunicação generativa nos ajuda a desenvolver. Muito bem, muito bem. Então, quinta-feira, pessoal, eu vou falar sobre venda de sessões. Até aqui eu falei do método, eu procurei dentro da aula de ontem, da aula de hoje, especificar um pouquinho para vocês como funciona esse método. Claro, eu tenho uma limitação de tempo, né? Dentro dessa 1 hora, nós temos aí mais 4, 5 minutos. Deixem suas perguntas aí, pessoal, deixem suas perguntas, os seus comentários.
Lembre-se de comentar lá nos grupos o que você achou da aula, se você gostou, não gostou, o quanto ela contribuiu, não contribuiu. Deixe eventualmente perguntas lá. Depois aqui do horário, nós vamos deixar o grupo aberto para você deixar os seus comentários. É muito importante que você comente, diga de onde você é e quem sabe, até incentive outras pessoas, outros colegas que estão no grupo e não estão participando dessa aula, para eles voltarem na quinta-feira. Lembra, amanhã, quarta-feira à noite é folga, e aí a gente se recupera para estar quinta-feira à noite aqui novamente. E lembre-se, tudo isso que eu estou falando diz respeito a um método que eu desenvolvi ao longo de 20 anos, chamado comunicação generativa. E fica comigo até sexta-feira, que você vai ter uma surpresa que vai te possibilitar aprofundar mais nesse mundo, né? E eu te garanto, vai ser uma surpresa que você vai gostar muito, tá bom? Agora, quinta-feira, que é a nossa próxima meta, eu vou falar sobre venda, como vender a sessão, como obter informações, como fazer perguntas, como montar a solução com o cliente e como ter confiança e timing para, então, fechar a tua sessão. Certo, gente? Eu quero agradecer aqui mais uma vez. Deixa a tua pergunta aí novamente, deixa teu comentário, espalha para o mundo, né? Pede, se você não viu a aula de ontem, pede que você pode ainda, essa semana, receber o link. A partir de sexta-feira, você não vai mais receber os links dessas aulas, certo? Muito bom, gente, muito bem. Muito obrigado a todos vocês aqui, então. Desejo a vocês aí uma ótima final de noite, uma ótima quarta-feira, e quinta-feira, às 20 horas, estarei com vocês novamente. E aí nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula, nesta série de aulas sobre como potencializar os seus atendimentos. Quero deixar aqui o meu agradecimento a toda a equipe da Escola Livre que está aí conosco. Gente, muito obrigado, valeu, até quinta-feira. Tchau!